Amém? Glória a Deus. Vamos para a ministração da palavra? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Se você encontrou, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. E ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em meus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, onde você vem? E para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Verso 11. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, que chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beel-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Paizinho amado, nós te pedimos nesta hora, Senhor, ministra aos nossos corações. Fala conosco, Deus. Que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa apontar caminhos para as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, Senhor Deus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Coloca nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções cativas ao Senhor agora. Nós repreendemos toda a influência, toda a tentativa do inimigo de querer, Pai, atrapalhar, dispersar. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo, Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nesse texto de Gênesis capítulo 16, nós encontramos um relato da história de Agar, uma escrava, serva de Sarai e Abrão. Eles ainda não tinham tido os nomes mudados. Se você for olhar no capítulo 17, aqui Deus altera o nome de Abrão para Abraão,
e de Sarai para Sara. Então Abrão e Sarai eram os servos, aqueles que Agar eles eram os donos de Agar, eles eram os proprietários de Agar. Provavelmente eles Agar tinha acompanhado Abrão e Sarai de quando eles retornaram do Egito, porque o texto diz que Agar era uma egípcia, que ela era uma serva egípcia. Então provavelmente Agar tem acompanhado Abrão e Sarai nesta jornada de volta à terra de Canaã, depois que eles estiveram no Egito. E o texto nos conta que Agar, impaciente com a promessa do Senhor, então oferece ao seu esposo, ao seu marido, oferece a sua serva, para que ela tenha relações com o seu marido e então possa gerar um filho, porque ela não esperava, não acreditava mais nas promessas do Senhor. Sugeriu então que Abraão usasse Agar para ter o filho. E então ela fica grávida. Só que quando ela fica grávida, as coisas começam a sair do controle de Sarai, porque Agar começa a desprezar Sarai. Agar começa então a apontar para Sarai de que ela estava grávida e que a sua senhora não podia conceber filhos. E nesse contexto, Sarai vai até Abrão e Abrão diz: olha, ela é tua serva, faça o que bem entender. E Sarai então humilha Agar. Sarai humilha Agar e Agar foge. Agar sai em fuga e ela vai para um deserto e ela está à beira de uma fonte de água. Então o anjo do Senhor a encontra e começa então a interagir e a falar com Agar. E é a partir desse texto, da história de Agar, nós aprendemos que Deus se revela para todos nós, que Ele nos chama a uma correção de rota, que Ele tem misericórdia e que Ele nos vê em toda e qualquer situação. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Deus que te vê. Esse é o tema da ministração, o Deus que vê. Quando nós olhamos para esse texto, o primeiro ensino que nós tiramos desse texto é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas para interagir, para poder falar, para poder ter intimidade, para poder conversar. Quando nós olhamos para esse texto, Agar era uma escrava, uma serva egípcia. E Deus conversa com ela, Deus fala com ela. Talvez Sarai se surpreenda e fala: como assim o Senhor, o Deus Todo-Poderoso conversando comigo? Ele conversa com Abrão, o homem da promessa, o homem da fé, o homem que houve a promessa de que gerações seriam multiplicadas através dele. Mas Deus, da mesma forma que fala com Abrão, faz promessas para um grande homem de Deus, o pai da fé, aquele homem que se abençoaria, seria o pai, o abençoador de muitas gerações. É o Deus também que fala com uma escrava e com uma serva. Muitas pessoas têm a ideia de que o nosso Senhor, de que o nosso Deus não pode falar com ele, não pode interagir com ele, diante da situação e da condição que ele tem. Talvez pobre, humilde, talvez uma pessoa que não se enxerga como aquele que é capaz, aquele que pode receber a manifestação, a interação de Deus, aquele que é insuficiente. Mas o fato é que Deus não faz acepção de pessoa, Ele está disponível para cada um de nós, independente da cor, do gênero. Ele é um Deus que fala com homens, com mulheres, com brancos, com negros, com pobres, com ricos, porque Ele é um Deus que não tem acepção de pessoas. Esse é o nosso Deus. E é importante destacar, e talvez você esteja aí perguntando: mas como assim? Foi o anjo que falou?
O texto diz o anjo, e quando a Bíblia diz o anjo, artigo definido, é o próprio Deus quem está interagindo e quem está falando. Se a Bíblia dissesse um anjo, era um anjo designado pelo Senhor. Mas o anjo de Deus é o próprio Deus, e alguns teólogos apontam que é o próprio Jesus Cristo quem estava interagindo e falando com Agar. O fato é que Jesus Cristo, nosso Deus, não é um Deus exclusivista, não é um Deus que faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele está à disposição de cada um de nós, independente da condição que você está. Talvez você se ache hoje que você não é digno de interagir, de falar com o Senhor, e hoje Ele te diz: eu quero falar com você, eu quero interagir com você hoje, na condição que você está. Talvez você se olhe e se vê sujo, cheio de pecado, e Deus está falando: é com você que eu quero falar, é com você que eu quero interagir, porque o nosso Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele não é um Deus exclusivista, que escolheu Abrão para conversar e rejeitou Agar. Não, Ele escolheu Abrão para ser o pai da fé, mas Ele também foi conversar e interagir com Agar na aflição e no momento de dor e de dificuldade que ela foge para o deserto. Esse é o nosso Deus. Mas o nosso Deus também, um segundo ensino que nos traz esse texto, é que o nosso Deus é um Deus de perguntas. Deus utiliza perguntas para nos levar a refletir sobre nós mesmos, reconhecer quem nós somos acerca das nossas ações, do caminhar com Ele e de buscar intimidade com Ele. Nesse texto, Deus faz duas perguntas para Agar. Se você for olhar no verso 8, Deus pergunta para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a palavra de Deus cheia de perguntas. E não é porque Deus não sabe a resposta, mas é porque Deus quer interagir conosco, fazer com que nós reconheçamos quem nós somos, reconheçamos quem Ele é e fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente. Em Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus pergunta: Adão, aonde você está? Porque Deus precisava que Adão reconhecesse aonde ele estava depois que ele pecou. Em que lugar Adão estava? Em Isaías 6, 8, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus pergunta para o profeta. Perguntas. Jacó, qual é o teu nome? Um Deus de perguntas. Quem dizes que eu sou? Jesus interpela os discípulos. Quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tu me amas? Mais do que estes? João capítulo 21, verso 15. O cego Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? O fato é que o nosso Deus é um Deus de pergunta, e o texto nos leva, como eu disse, a duas perguntas para Agar. Agar, de onde você vem? Deus pergunta para Agar, de onde ele vem, de onde ela estava vindo, porque Agar precisava reconhecer quem ela era. De onde ela estava vindo? E Deus faz essa mesma pergunta para nós, nos nossos momentos de Agar. Nós precisamos lembrar de onde nós viemos, quem nós somos, e saber que nós somos filhos de Deus, e saber que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, que nós somos criação do Deus vivo. Assim, a mesma pergunta que Deus fez para Agar, Ele faz para nós hoje: de onde você vem? Quem é você? Se reconhece como filho de Deus, como filha de Deus, filho e filha amada do Senhor? Feito à imagem do Criador, feita à imagem do próprio Deus. Nós precisamos lembrar constantemente quem somos,
de onde viemos e a quem nós pertencemos. De onde você veio? Quem é o seu Criador? Quem é o seu Pai? Um Deus de perguntas, e um Deus que nos faz pergunta porque Ele quer se relacionar conosco. E talvez você não se enxergue hoje, não sabe quem você é, tem problema de identidade, e não se enxerga quem verdadeiramente você é. Mas o nosso Deus também pergunta para Agar: para onde você vai? Duas perguntas. De onde você vem? Reconheça, Agar, quem é você. Para onde você vai, Agar? Qual é o teu destino? Qual é o nosso destino? Para onde você vai? A resposta a essa pergunta revela muito do nosso coração. Para onde o seu coração aponta o seu destino? Até quando fugiremos? De que ao certo estamos fugindo ou estamos correndo? São perguntas que Deus faz para nós. E nós também corremos o risco, quando fugimos, de não saber para onde estamos indo, de não sabermos qual o nosso destino. E o nosso destino é o céu. O nosso destino é estar na presença do Senhor. O nosso destino é confiar em Deus. Deus precisava das respostas de Agar? Deus precisa das tuas respostas quando Ele te confronta e Ele te pergunta? Não. Porque Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Mas Ele faz as perguntas. Assim como na Bíblia está recheado de perguntas. Eu citei aqui 4 ou 5 perguntas. Mas se você for aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que o nosso Deus é um Deus de perguntas. Porque o nosso Deus quer interagir conosco. Porque o nosso Deus quer nos confrontar. Quer que nós venhamos a reconhecer quem nós somos e quem Ele é. E quer saber se eu e você sabe qual é o nosso destino. Um Deus de perguntas. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que não é um Deus exclusivista. E um Deus de perguntas. De onde você vem? Para onde você vai? Deus quer interagir com você. Deus quer falar conosco. Ele quer marcar um encontro conosco, para que haja o processo de um amadurecimento espiritual em nossas vidas, para que nós possamos reconhecer verdadeiramente quem nós somos, falar para Ele das nossas lutas, das nossas dificuldades. Por que você está no deserto, Agar? Por que você está nesse lugar de deserto, meu irmão, minha irmã? E por que você não fala para Deus? Por que você tem fugido, se isolado, escondido? Deus te chama para se relacionar com Ele. Deus te chama para poder interagir com Ele. Você está correndo, você está fugindo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que nos vê em todo e qualquer lugar. Um terceiro ensino desse texto. O nosso Deus é um Deus que nos chama a correção. Preste bem atenção nisso. No verso 9, o Senhor disse para Agar: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Por que Deus está falando isso para Agar? Agar saiu em fuga, fugiu. Depois de ser humilhada pela sua senhora, por Sarai, ela foge. Ela vai para o deserto, e lá à beira de um poço de água,
Jesus encontra com ela e começa a interagir com ela. Jesus faz perguntas para ela. E Jesus fala: volte para sua senhora. Agora imaginem vocês o sentimento de Agar. Voltar para aquele lugar em que eu fui humilhada. Voltar para aquele lugar em que eu senti dores, em que eu fui rejeitada. Mas o nosso Deus é um Deus de correção, porque a maneira correta de Agar sair não era aquela, não era fungindo, ela era escrava, ela era serva da sua senhora. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 21 de Gênesis, a palavra de Deus nos aponta a maneira correta que Agar deveria sair. Agora o conflito no capítulo 21 não era entre Sarai e Agar, o conflito era entre Isaque e Ismael. Havia um conflito entre os dois meninos. Então Sarai fala: Abraão, dê um jeito nessa situação. E Deus gera no coração de Abraão: libera ela, abençoa a vida dela para que ela possa caminhar. Esse era o jeito correto de Sarai sair, não fungindo, não em fuga, não em desonra à sua senhora, por mais que ela tenha sido humilhada, não em desobediência à sua senhora, por mais que ela tenha sido rejeitada. Mas havia um jeito correto de se sair, debaixo da bênção dos seus senhores, Sara e Abraão. O nosso Deus é um Deus de correção, por isso que Deus manda: Agar, volta, corrige, volta para o lugar, volta para a sua serva, para a sua senhora, você é serva, volta para a sua senhora, faça as coisas de forma correta. E assim Deus fala conosco. Tem muita gente com situação presa lá atrás, e que não consegue prosperar na vida, porque saíram de lugares de forma errada. Homens e mulheres que saíram de casa, brigado com o pai e com a mãe, em desonra. Homens e mulheres que não são capazes de pedir perdão ou de liberar perdão, porque estão presos em situações lá atrás, do passado, e que não conseguem voltar para resolver essas questões. Mas entenda uma coisa: o nosso Deus é um Deus de retidão, é um Deus de integridade, é um Deus de correção, e hoje Ele fala comigo e com você: volta e conserta o que precisa ser consertado lá atrás. Não carrega desonra. Os pecados que foram cometidos precisam ser resolvidos, precisa pedir perdão, precisa ser reconhecidos, precisam ser confessados, porque senão nós estamos presos nessa situação e nós não conseguimos avançar. Tem homens e mulheres hoje que vivem brigados com familiares, e Deus fala para nós: volta e corrige, se submeta. Não foi fácil para Agar voltar, mas ela obedeceu. Ela obedeceu. Restituições que precisam ser feitas, dívidas que não foram pagas. Deus está falando: volta e corrige. Não é dessa forma que você deve sair, não é dessa forma que você vai caminhar comigo. Volta e corrige os erros lá atrás. Nós precisamos entender que nós precisamos de correção e se submeter às correções que Deus coloca sobre nós, para que nós possamos realizar, efetivar, em obediência ao comando e à voz do Senhor. Desonra a pastores, líderes, homens e mulheres que saíram da igreja e saíram em desonra à liderança. E hoje estão congregando, não sei, talvez aqui ou em outra igreja, mas não resolveram lá atrás, porque saíram em desonra. Não é assim que se sai, não é assim que se resolve as coisas, mas há uma forma correta: saia debaixo da bênção.
Muitos homens e mulheres são feridos, assim como Agar foi ferida. E aí leva a dor, a ferida, como a justificativa para não fazer as correções que precisam ser feitas. Homens e mulheres que estão feridos e que não conseguem fazer o caminho de volta para o arrependimento, para o pedido de perdão, para a liberação do perdão, para restituições e para honrar quem precisa ser honrado. Agar retornou em obediência. Deus é um Deus que nos chama a correção. Eu não sei o que você precisa de corrigir na rota da sua vida, mas eu sei de uma forma que você pode agir, perguntando para o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer interagir com você, porque Ele é Deus. Então pergunte ao Espírito Santo de Deus: o que é que eu tenho que fazer? Existe algo lá atrás que precisa de correção? Algo, uma palavra que foi dita. Pessoas do trabalho saíram em desonra do trabalho, quer prosperar agora. Por pior que seja o teu chefe, honra. Se ele é teu chefe, foi porque Deus colocou ele como teu chefe. Não saia em desonra. E se você saiu em desonra, corrija. Faça as correções que precisam ser feitas. Ah, você não conhece a minha situação, não sabe o que era. E não sei mesmo não. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo tem a resposta para a sua vida, o que você deve fazer. Não sou eu. Não precisa vir falar comigo e contar depois a sua história. Ah, isso, aquilo, não. Fala com Deus. Fala com Deus. É Ele que quer te perguntar: o que é que você está fazendo aí nesse lugar? Ele quer te perguntar: para onde é que você vai? E é Ele que vai te dizer: faça as correções necessárias. Arrependimento. Pecados encobertos. Mentiras que foram contadas. Enganos que foram feitos. Fraudes. Adultérios. Eu não sei. Eu só sei que Deus me mandou falar isso para você. Corrija. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas entenda, Ele te chama primeiro a correção. Agar, eu vou te abençoar, Agar. E Ele traz promessas aqui para Agar. Eu vou te abençoar, Agar, mas volta. Não é assim que se resolve as coisas. Volta lá para tua serva, para tua senhora. Você é escrava, você é serva. E talvez algumas pessoas, e aí a gente conta isso às vezes os meus filhos, e você também tem filhos. Ah, mas ela era escrava. Gente, é outro contexto, não é escravo igual. A gente tem a ideia de escravatura do Brasil, né, que vieram da África, né? Mas isso não é ponto para agora. O fato é que Deus nos chama a voltar, encarar os problemas, os nossos pecados, nos arrepender e corrigir a nossa rota. Eu sei que o Espírito Santo já está falando ao coração de muitos sobre desonra. Você que saiu em desonra. Pai, mãe. Você que fugiu de casa por causa do namorado, por causa da namorada. Desonra. Se você nunca pediu perdão para o teu pai ou para a tua mãe, faça isso correndo.
porque você desonrou teu pai e tua mãe. Ah, meu pai e minha mãe não vivem, já morreu. Faça isso diante de Deus. Mas arrependa-se. Arrependa-se. Para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Faça as correções necessárias. Um quarto ponto que nós aprendemos nesse texto, sobre a história de Agar. Nós temos um Deus que vê. El Roi. É a expressão usada lá no final do texto que nós lemos, no verso 13. Tu és o Deus que vê. Tu és El Roi. O Deus que vê todas as coisas. Portanto, não pense que você está escondendo algo de Deus. Não pense que você está camuflando, ou que as pessoas não estão vendo, mas que Deus também não está vendo. Porque Deus vê todas as coisas. Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe inclusive dos teus pensamentos. Naquele deserto, uma mulher ferida estava fugindo. E o Senhor nosso Deus, na sua infinita misericórdia, se expressa e se revela àquela mulher. Porque Ele é o Deus que tudo vê. No seu deserto, na sua aflição, na sua angústia, o Senhor quer se revelar a você. Ele te vê. Ele sabe da tua angústia. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das tuas lutas. E Ele quer se revelar a você. Mas Ele te faz algumas perguntas hoje. E Ele te manda corrigir a rota da sua vida. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Essa é uma grande notícia, uma boa notícia para nós. Porque eu não estou abandonado. Agar, ela foge, vai para o deserto, fica à beira de uma fonte, chorando, grávida. Pensa na situação dessa mulher, no emocional dessa mulher. Deus socorre a aflição dela. Deus socorre a aflição de Agar. E por muitas vezes nós nos encontramos neste deserto e queremos fugir. Usamos a fuga como um mecanismo de defesa, nos escondemos de tudo e de todos, com a falsa esperança de que nós iremos nos recuperar sozinhos. E essa é uma grande mentira. Porque só Ele é capaz de curar e restaurar as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus de perguntas. E Ele faz as perguntas para nós, para que nós possamos crescer, reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Ele é um Deus que nos chama a correção. Arrependimento, perdão. Se existe alguma situação que você precisa pedir perdão, vai pedir perdão. Quebrante-se, meu irmão. Quebrante-se, minha irmã. Sem justificativas. Simplesmente reconheça, pequei, e quero te pedir perdão. Desonra. O nosso Deus é um Deus de honra. É um Deus de honra.
Se você tem desonrado alguém, desonrado o seu chefe no trabalho, desonrado a sua liderança, falando da sua liderança, falando dos seus pastores, do seu líder de célula, meu irmão, arrependa-se e vai pedir perdão correndo. Porque Deus não está no meio disso. Cuidado com o que sai da sua boca. Porque você pode estar em desonra. Restitua. Se ficou algo pendente lá atrás, faça a restituição. A irmãzinha da Avon, da Natura, vai pagar, meu irmão, minha irmã. Aquilo é sobrevivência dela. Restituição. Nós precisamos aprender que o nosso Deus é um Deus de correção e que Ele tudo vê. E é um Deus que vê a sua aflição também.